mudar o mundo. Ao contrário de muitos que estão aqui, eu nunca fui muito chegado nessa história de mudar o mundo. Não era um objetivo na minha vida. Eu me preocupava mais em fazer bem feito o meu trabalho e em ter o máximo de diversão possível no que eu fazia. Mas daí eu percebi que, mesmo assim, dá para mudar o mundo, mesmo com essa postura. E o motivo é algo que parece óbvio, mas que a gente frequentemente se esquece, que é: o mundo é divertido. O fato de que, quando você começa a perceber isso, quando você começa a perceber como as coisas são legais da sua forma e que força que é isso, você passa a perceber como é importante você construir produtos, serviços, infraestrutura em cima dessa diversão. Eu me dei conta disso em 2007, quando eu trabalhei em um projeto de jogo chamado Alternate Reality Game, ou ARG. É um tipo de jogo ou de história que tenta misturar várias mídias e tenta fundir a realidade com a ficção. Então funciona assim: um personagem, ele tem presença no mundo real, ele tem tudo que uma pessoa tem: telefone, e-mail, aparece nas ruas, ele tem páginas em todas as redes sociais, como qualquer pessoa. O vilão da história era uma empresa que queria privatizar a Amazônia, por isso que ela era vilã. Queria entregar a Amazônia para o controle privado internacional. E tinha tudo que uma empresa tem: assessoria de imprensa, site institucional, vídeos institucionais, publicidade. Ela só não tinha, enfim, CNPJ, não tinha registro, mas todo o resto ela tinha. E, ao todo, 400 mil pessoas tiveram contato com algum desses elementos da história. E algumas delas levaram um pouco a sério demais a brincadeira, começaram a achar que isso aqui era verdade. Entre elas estão 2 senadores, que deram um discurso em plenário contra a empresa. Também tem uma outra deputada que fez a mesma coisa, um governador, que foi para um programa da TV estatal discursar, e também o então presidente americano, George W. Bush, que, na visita ao Brasil, encontrou alguns manifestantes na rua protestando contra a empresa fictícia. Aquela ali é a limusine do Bush, passeando por São Paulo. E esse jogo também, todos esses elementos estavam escondidos atrás de tarefas ou charadas dificílimas. Entre elas, por exemplo, um mapa que a gente recortou, um mapa grande, físico, que a gente recortou em 32 pedaços e enterrou em lugares de todo o Brasil, dentro de garrafas antigas. A ideia é de que estavam lá há décadas e as pessoas precisavam se juntar e achar isso. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Elas também precisavam processar uma enorme quantidade de dados, elas precisavam quebrar documentos em código, códigos nunca vistos. Ou seja, eram tarefas muito complicadas e algumas pessoas passavam dias inteiros jogando, mergulhadas na realidade do jogo. E para muitas delas isso era muito mais do que uma brincadeira. Elas acabaram se formando, se dividindo em grupos, e esses grupos tinham hierarquias mais ou menos bem definidas. Elas também precisavam entrar numa disputa de reputação. Você precisava provar que você era bom em resolver problemas para você ter espaço na comunidade e conseguir mais responsabilidades. Muitos dos jogadores desempenhavam no jogo funções iguais às de seus empregos. Por exemplo, um coordenador de projeto numa prefeitura, ele pegava grandes tarefas, quebrava em pedacinhos, achava quem pudesse coordenar aquilo, ou seja, ele fazia algo parecido com o trabalho diário dele. Um advogado, ele defendeu o jogo perante os políticos, mandando carta para a deputada, dizendo: não, pela primeira vez me preocupei com a Amazônia. Ele mora no Paraná. Falou: não, agora esse jogo me fez ver, enquanto você está aí tentando criticar o jogo. Ou seja, eles trabalhavam muito, trabalhavam bem, e a única diferença entre o que eles faziam para uma empresa de verdade é que o trabalho era gratuito e era para salvar a Amazônia de um problema que nunca existiu. Eu passei o último ano com parte do mestrado na London School of Economics, em Londres, entrevistando esse pessoal e tentando entender um pouco por que eles faziam isso, qual era o motivo de tanta motivação para se engajar nessas atividades. E eu descobri que eles receberam várias vantagens por estar no jogo. Por exemplo, amizades.
eu consegui documentar pelo menos 2 casais e mais vários grupos que se encontram até hoje. Eles também aprenderam um bocado. Teve estudante que tirou 10 pela primeira vez na vida, porque numa prova tinha uma pergunta relacionada a coisas que ele aprendeu no jogo. Além de aprender habilidades que eles não aprendem em lugar nenhum, como, por exemplo, achar garrafas enterradas. Eles fizeram contatos, um networking nacional de pessoas que respeitam eles, para quem eles já têm uma boa reputação, digamos assim. E empregos. Teve uma menina que estava numa entrevista e pediram para ela descrever uma experiência pouco usual na qual ela tivesse se destacado. Ela contou o jogo e ganhou emprego na hora. Ela ficou feliz da vida, me agradeceu depois. Mas quando eu perguntava para eles, então tá, mas por que você fazia isso tudo? A resposta era sempre a mesma: diversão. Era um jogo, o jogo é para ser divertido, e você só joga porque é divertido. E eu comecei a pesquisar isso e cruzar com outras comunidades online, outras coisas, plataformas colaborativas, na verdade, alguns dos maiores exemplos de colaboração que a gente tem hoje. Por exemplo, software livre. São comunidades de programadores altamente qualificados que trabalham de graça para fazer programas que são distribuídos para qualquer um pela internet. Os economistas, quando começaram a surgir essas comunidades, os economistas ficaram malucos, não fazia o menor sentido. Como assim? Para o mundo, meu Deus do céu, as pessoas estão trabalhando de graça, acabou. Não faz... O mundo perdeu a lógica. E, desde então, as pessoas têm pesquisado por que os programadores trabalham nesse tipo de projeto e chegaram também em um monte de vantagens que eles ganham para isso, até parecidos: contato, aprendizado, carreira, contribuir com a comunidade. Mas uma série de pesquisas tem tentado medir qual é o principal fator. E eles chegam mais ou menos na resposta que eu, na minha modesta pesquisa, cheguei, que é diversão. É aquilo que os economistas não conseguiam medir, é aquilo que é difícil de você colocar numa equação, mas que é o que fazia com que as pessoas estivessem lá. Um pesquisador americano chegou a chamar os projetos de software livre, essa coisa que movimenta hoje em dia, desde celular até governos inteiros, o brasileiro incluído. Ele disse que isso, fundamentalmente, é um exercício de criatividade. E um outro grupo suíço classificou que trabalhar em software livre, de graça, é, na verdade, a melhor maneira de você maximizar a sua diversão se o que você gostar mesmo for programar. Isso porque programar é legal, é o que as pessoas gostam de fazer. Quem sabe fazer isso, e as pessoas passam a vida tentando ser cada vez melhores nisso. O fato de que normalmente isso é feito num ambiente corporativo, com regras definidas, tarefas bem definidas, sem qualquer autonomia, faz com que muita gente se esqueça disso, mas, no princípio, enfim, é uma coisa divertida, é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Um outro exemplo, Wikipedia. Vários experts doam horas e horas do seu expertise para fazer páginas de uma enciclopédia que é colocada online gratuitamente. De novo, qual é o motivo, qual é o mistério? Vocês já devem adivinhar. Um pescador de Nova York foi medir e não deu outro que senão diversão. Isso faz... Todos esses exemplos, quando você para pensar, são simplesmente plataformas que conseguiram reunir coisas que as pessoas gostam de fazer. A Wikipedia, escrever é legal, as pessoas gostam de escrever, então ela só juntou essas motivações todas em algo produtivo. E é por isso, volto a falar, que é tão importante construir em cima da diversão. Só que se você for pensar, esses são muito poucos exemplos, a gente pode fazer muito, muito mais, porque jogos são importantes, eles são essenciais na nossa vida. Casais que param de brincar acabam ficando meio entediados e, de repente, se separam. Aquele funcionário que era brincalhão, que estava na empresa e todo mundo gostava dele, que se dedicava pra caramba a trabalhar, começa a subir, ganha responsabilidade, começa a não entender mais, precisa se sentir mais sério, precisa mandar nos outros, acaba se entediando e acaba odiando, achando a vida dele miserável. O que alguns pesquisadores têm indicado é que o contrário da diversão não é o trabalho, é a depressão. E a gente pode fazer muito mais do que isso, porque brincadeiras estão em toda parte, elas estão em todo lugar, elas fazem parte da nossa vida, quer queira, quer não, quer a gente esteja em um jogo ou não. Tem, por exemplo, faz de conta. Eu aposto que tem muita gente aqui que se sentiu em algum momento meio Indiana Jones, só de estar passeando pela floresta aqui, encontrando a natureza. Ou outros estão meio pensando
como se estivesse no Código da Vinci, tipo, está numa espécie de conspiração com pessoas tentando mudar o mundo. Outro tipo de motivação, criar e mudar objetos. As pessoas gostam de modificar objetos, elas gostam de construir a própria coisa. E uma pesquisa é um exemplo de consumo sustentável, né? As pessoas gostam de criar esses objetos. Uma pesquisa tentou medir, na Inglaterra, o quanto as pessoas investiam de tempo e de dinheiro para fazer objetos que elas mesmas vão usar. E tentou comparar isso com o investimento que as empresas no país faziam em pesquisa e desenvolvimento também. E o placar foi algo como o dobro para os amadores. Significa, as pessoas comuns fazem o dobro de pesquisa em desenvolvimento de produto do que as empresas no Reino Unido. E a mesma pesquisa tentou descobrir qual que é o motivo deles estarem desenvolvendo esses produtos. Vocês conseguem adivinhar qual? Não, no caso é diversão. No caso é usar o produto para 34%, mas em segundo lugar, com quase um terço dos votos, está a diversão, nossa querida diversão. Existem vários tipos de brincadeiras que a gente faz o tempo inteiro. Competição, as pessoas gostam de competir por pequenas coisas, sei lá, para ver quem chega primeiro ali, qualquer tipo de jogo. As pessoas gostam de ficar imersas em tarefas repetitivas ali, clicando em alguma coisa. As pessoas gostam de descobrir como as coisas funcionam, desmontar coisinhas só para saber como é que é, ou tentar descobrir até como a sociedade funciona. As pessoas gostam de se tornar cada vez melhores em alguma coisa, ficar treinando e treinando, treinando a mesma coisa, por mais inútil que ela seja, para tentar melhorar nela. Fora isso, existem milhões de outros jogos que a gente faz o dia inteiro, todo dia. A gente aqui está fazendo esse tipo de jogo. E não existe O que a gente precisa é só juntar isso, a gente precisa só tentar tornar isso alguma coisa mais concreta e palpável, algo que se torne produtivo. E, dessa maneira, mesmo que as pessoas não queiram mudar o mundo, não tenham o menor objetivo de contribuir com a comunidade, elas podem sim fazer a diferença só por estarem querendo aumentar a sua diversão. Muito obrigado.